Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa desta terça-feira, entrando no ar a partir de agora, com as notícias do dia e a informação para todo o estado do Rio Grande do Sul. O futuro ministro Sérgio Moro anunciou 2 secretários para o seu Ministério da Justiça. E assim, aos poucos, ele está fazendo os seus devidos anúncios. O futuro secretário, ou já apresentado secretário estadual da Fazenda do governo de Eduardo Leite, fez a sua primeira, economista, né? Fez o seu primeiro encontro, a sua primeira reunião com o pessoal da Secretaria da Fazenda dos dias de hoje. Reunião vai fazer muito, porque sem dinheiro, o que mais vai ter vai ser reunião. É verdade, né, Gustavo? Mas pelo menos ele começou a se mexer. As pessoas estavam aflitas, estavam encrencadas. E ficou muito mal ficaram muito mal algumas declarações feitas pelo vice-governador. Ele foi sincero. Eu também acho que ele foi. Ele foi sincero, ele foi honesto. O vice-governador Cairoli é um homem sério, é um gestor, um homem que conhece a administração privada e pública também, vice-governador. Ele não é um homem de arrobos, não é um homem de grandes discursos. Eu gosto do vice-governador Cairoli. Eu sou fã dele. Sou um admirador dele como um gestor. E ele fez um desabafo ontem de uma sinceridade que infelizmente caiu no nosso colo como uma verdade que nós convivemos todo ano aqui no Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a exemplo do que acontece com a Câmara Federal, virou um balcão de negócios. Essa coisa de deputado que vai para lá, vai lutar pelo povo, pela sua região, conversa para boi dormir. Nada disso. O vice-governador Cairoli não disse isso diretamente, mas deu a entender nas entrelinhas que é difícil negociar com a Assembleia, porque cada deputado tem o seu pleito. O seu pleito leia, empreguinho para a turminha, para os amigos, para a família, para o cachorro, para o papagaio, como diz o Chicão, para as piriguetes, e aí vai adiante. E aí fica difícil. E eu vejo, por exemplo, a oposição da Assembleia fazendo forte crítica ao atraso de salário. Mas engraçado, quando o governador Sartori apresentou o projeto de repasse do 12º pela arrecadação e não pelo orçamento, a Assembleia votou contra, derrubou a proposta do governo do Estado. É verdade. Aquilo garantiria dinheiro para professores, policiais e médicos. Não, a Assembleia preferiu garantir o seu dinheirinho para os seus privilégios, para os seus benefícios, para os seus funcionários, para os seus CCs, para a sua turma e para o judiciário que estava envolvido também no repasse do 12º. Então, assim, o desabafo do vice-governador Cairoli é o desabafo de todos nós gaúchos. Eu tenho dito reiteradamente, grande parte do que acontece no Rio Grande do Sul, aliás, a maior parte, não é só culpa do Executivo, é culpa do Legislativo, porque a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ao longo das últimas décadas, se mostrou leniente, incompetente e leviana, aprovando barbaridades por causa do grito das galerias. A conta chegou. Infelizmente, né? Carla. Agora, essa questão do 12º, eu acho a coisa mais injusta que tem, porque não é possível que sempre o funcionário público do Estado, o Executivo, sofra com o caixa, com a falta de dinheiro no caixa. Ninguém cumpre o orçamento, Carla. Eu sei. Ninguém arrecada o que está orçado, mas tem que pagar, repassar o legislativo do que está orçado. Do que está orçado. Aí tem que não repassar. Não é o que entrou no caixa, é o que se acha que vai entrar no caixa. E nunca entra. E nunca entra. Exatamente. Então, realmente, é muito injusto que só um lado sofra com tudo isso. Mas a gente sabe que a pressão, em especial do Judiciário, a gente que já esteve dentro da Assembleia Legislativa, começa uma movimentação muito forte dentro da Assembleia. E, na verdade, o Judiciário tem um grande poder, né? E tem uma grande expressividade, e acaba que realmente o funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul, do Executivo, paga essa conta, não tem 13º, não recebeu o 13º ainda quitado do ano passado. Então, realmente é uma questão que deveria mudar. Mas é que assim, ó, na realidade, a mim parece que o que a gente gostaria que fosse igual a notícia. Agora vamos botar uma terrinha assim em cima disso aqui, tudo que aconteceu. Vamos botar uma terra boa, vamos botar umas mudinhas do bem,
assim, e aí a coisa vai crescer. Mas não é, né? É porque não dá para dividir em cima de estimativa. Não dá para dividir em cima de estimativa, porque não entra o dinheiro, como disse o Vitorino. Como diz o nome, é estimativa. Exatamente, faz uma estimativa de um orçamento que não é cumprido. Então, vamos dividir em cima daquilo que realmente que entrou dentro do caixa. Mas não é assim que acontece. Não é assim. E a gente vê os discursos na Assembleia. Há muito tempo que eu não tenho ouvido discurso lá, porque eu perdi a paciência, né? Porque a coisa, uma vez ganha um componente de hipocrisia constrangedor. O Legislativo, sim, tem que fiscalizar o Executivo, mas ele tem que apoiar o Executivo nos momentos de dificuldade. O Rio Grande do Sul é um estado falido. Eu diria que hoje a nossa situação é pior que a do Rio de Janeiro. É o pior estado hoje, com as contas públicas do Brasil. Disparado, nós estamos quebradinhos, Magda. Hoje o gestor, o deputado, o futuro governador Eduardo Leite, ele vai passar 4 anos gerindo folha de pagamento. Ele vai passar 4 anos se espremendo para pagar a folha. Hoje, ou ontem, terminar de pagar o salário de outubro. Novembro começa quando Deus deixar. Concluir o 13º do ano passado. Sim, 13º reza para quando é que vai entrar, sabe? E aí você vê discursos inflamados na Assembleia como se ninguém tivesse participado dessa barbaridade. É só olhar as votações. Aí quer extinguir um órgão de uma inutilidade que custa não sei quantos milhões do Estado por ano. Ah, não pode, porque tem 30 funcionários lá, tem 40 funcionários. Vamos pro diabo que o carregue, vamos olhar um pouquinho para a população, para o cidadão, para o povo do Rio Grande do Sul. Ruschel. O que me impressiona é que sempre se culpa quem não tem o gerenciamento, né? Se culpa os funcionários como se eles que fossem o gestor do orçamento e coubesse a eles criarem rendas de opção, coubesse a eles criarem negócios e eles são responsabilizados. Não, mas eu não estou Eu não estou culpando o funcionário nem trabalhador. Eu estou culpando as corporações e a leniência e irresponsabilidade dos deputados que aprovaram ao longo de décadas barbaridades que tem no regulamento do Serviço Público do Rio Grande do Sul. Vale, doutor Ruschel. Então, não distorce. Não distorce. O senhor está querendo me jogar contra os funcionários públicos. Eles já me odeiam, agora vão querer me matar. O que eu ia dizer, não precisaria fazer. Eles já te odeiam, agora vão querer me matar, diz ele. Não precisaria fazê-lo. Então, eu sei, nesse sentido... E a matéria, dona Magda, eu julgo superada. Não há nada contra a retidão dos nossos ex-governos, que agora se despedem, mas o povo elegeu. E a minha veemência é discordar, porque eu acredito e espero muito que o nosso novo governador não tenha vindo para repetir o discurso. Para dizer, não tenho verba, porque as corporações... Não, isso a gente já sabe, e ninguém discorda, isso não é matéria controvertida, né? Quando se escolhe, quando se candidata, tinham não sei quantos candidatos ali, é porque eles imaginavam trazer uma solução para o nosso Estado. Né? É isso que eu espero. Então, comigo não vai colar esse discurso de que não tem, porque ou inventa, ou produz, ou inova, ou gera, ou se assessora, ou traz economista, não sei da onde, né? Vou brincar com a linguagem ou traz do raio que o parta, como diz, pode fazer o que quiser, mas que traga pessoas competentes que inovem, porque fazer mais do mesmo vai ser o 6º, 7º, 8º governador que não vai se reeleger. É verdade. E o doutor Ailton Ruschel está triste que perdeu a doutora Roberta. Eles estão, os dois, mas já fizeram uma conversinha. Eu não estou triste, caiu muito o meu humor, é verdade. Eu queria fazer uma homenagem à doutora Roberta, uma homenagem aqui que me deixou aqui, mas estou bem substituída. Não superou ainda. A dona Ana está aqui. E ela ainda vai provocá-lo lá na maquiagem? Seria uma grosseria se eu também não saudasse a dona Ana. Eu só peço a gentileza de vocês não se comunicarem pelo WhatsApp durante o programa. Não, porque tem gente que gosta de comunicar durante o programa. Então, não sei, eu só estou pedindo. Eu mando para todo mundo. Não, eu não. Maloqueiro, mas tu é maloqueiro, né? Saudosa, eu abano, eu só abano, doutor. A Ana ia falar alguma coisa sobre isso. Para tentar ganhar uns pontinhos com o Ruschel aqui, falar sobre esse... Também a gente tem que falar do planejamento dessas famílias que ficam em alguns momentos desassistidas. Como é que fica o final de ano mais uma vez preocupado? São pais que tiram filhos, educação, tiram às vezes a cultura, que também é tão importante no nosso estado, tão pouco valorizada, e eu compactuo com o que o Ruschel diz.
aquele governo que assume o estado do Rio Grande do Sul, que sabe que só vai ter 4 anos para trabalhar, ele não vai ter aquele planejamento a longo prazo, ele precisa trazer soluções imediatas. Nós precisamos estancar literalmente uma hemorragia, um sangramento que vem há anos se estendendo no Rio Grande do Sul. Vejo que tem que tomar, espero que o próximo governador tenha a capacidade de trazer projetos, não somente dar desabafos, e porque disso a gente pode fazer também nas nossas redes sociais. Eu diria que vocês estão confirmando a opinião de José Luiz da Silva, que é o nosso querido amigo lá da Revista do Consumidor, Foco Consumidor, enfim, que hoje estive na Fiergs, no almoço de final de ano com o presidente Petri, e fiquei à mesa com os meninos, com o Júlio Sortica, mais o José Luiz, enfim. E o José Luiz tem ódio que tu é um esquerdista, porque tu não sei o que. Susto, pensei que tivesse pego alguma namorada. Não. E ele disse assim pra mim, e esta Ana que entrou ontem é outra do time do... Por isso que me botaram desse lado da bancada. Grande reforço, a dona Ana. Grande reforço, a dona Ana. A Ana é do lado esquerdo. Viu? Tá aí, o José Luiz tem razão, então, do que ele diz. Tem reunião hoje depois do programa. Magda, eu só gostaria de contribuir com o assunto da bancada, comentando que na nossa federação existem 7 estados que estão sem previsão de pagar o 13º dos funcionários. Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre e Rio de Janeiro. O Gustavo Vitorino comentou a questão do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Fazenda do Rio, eles pretendem arrecadar R$1 bilhão até o final desse mês com o Refis. O problema é que as contas não fecham. Para eles pagarem o 13º de todo o funcionalismo, eles precisam de, R$1 bilhão e 700 milhões. E eles pretendem arrecadar com o Refis R$1 bilhão. Então, nós estamos com um grande problema, não apenas no nosso estado, no Rio Grande do Sul, como em vários estados da federação. O Brasil está pela hora da morte. Quase quebrando. Por isso que a gente precisa muito, exatamente do que o Gustavo Vitorino está comentando, que é o quê? É o legislativo pegar e junto com o executivo e junto o judiciário, porque o judiciário hoje também fez... E eu quero que não esqueçam muito da segurança, porque agora a coisa tá assim, não tem mais lugar, não tem mais hora, não tem mais jeito. Eu sei que o secretário Schirmer já falou que tem uma série de ações que estão por ser executadas, que obviamente para que possam ter sucesso, não se pode ficar contando o que é, o que não é. Vamos reconhecer que esses 2 assaltos a banco que aconteceram, que um deles causou a morte do gerente, do gerente do banco, enfim, eles estavam praticamente esperando os assaltantes. Porque por tudo que eles fizeram, todas as pesquisas, eles já estavam, inclusive conseguiram evitar algumas coisas durante os últimos dias, Gustavo. Na verdade é o seguinte, existem datas que são chamadas datas críticas, que é o primeiro dia útil do ano, que é o pagamento de INSS, em que os bancos estufam dinheiro. Gordinhos. Existe o quinto dia útil, que é o pagamento dos salários. E aposentados. Existe no Banrisul as datas do calendário. São datas críticas. O dia 30, por exemplo, foi uma data crítica, porque todo mundo sabia que era a primeira parcela 13º. Dia 20 de dezembro é outra data crítica, porque também é a segunda parcela 13º. Sexta-feira é uma data crítica, porque é a data do pagamento do salário de dezembro. Então, assim, essas datas críticas, a polícia mais ou menos sabe, olha, vai ter ataque em pequenas cidades. O que o secretário Schirmer explicou, muito superficialmente, sobre a reação rápida da polícia. Eles montaram um cercamento eletrônico e um sistema de reação rápida da polícia, ou seja, está assaltando, a polícia não consegue evitar o assalto, mas ela pega os vagabundos no caminho. Eles tinham helicópteros e tal, eles tinham cercado. Nós temos aí algumas imagens. O setor de inteligência da polícia funcionou nesse caso. Então, desde abril, eles já tinham uma operação, um sigilo absoluto, com poucos policiais que participaram.
e eles já sabiam mais ou menos a região e tinham deslocado viaturas e tudo mais, e helicóptero, para conseguir pegar os bandidos. Claro que eles não sabiam exatamente a localização, mas estavam por perto, né? Então, o que esses bandos fazem também? Eles assaltam no sul do estado, no norte do estado, no noroeste do estado, para a polícia se desorganizar, mas dessa vez a polícia fez exatamente o contrário. O setor de inteligência descobriu qual era a região que essa quadrilha estava organizada para assaltar e ficou por perto. Agora, lamentável que tenha morrido, né, o gerente do banco que estava no porta-malas, e os bandidos, eles trocaram por 2 vezes tiros com a polícia e também não tem como... Como é que a polícia não vai reagir, né, diante do tiroteio do banco? Eu não me surpreenderia se a bala que matou esse funcionário do Banco do Brasil não seja da polícia. Agora, dona Magda, e agora eles estão investigando esse episódio... Deixa só o Chicão que nós Esse episódio, ele desencadeou uma coisa muito importante, não sei se é para o bem ou para o mal, não vou julgar, não julgo mais nada aqui. Eu só trago uma notícia que eu acompanho a internet de perto, que na Melhor Pública, que é a empresa que está fazendo meu livro, tem um cara que fica 24 horas vendo notícia, filtrando de mim na internet. Ele detectou uma coisa: o cadáver dos meliantes foram expostos e a população hoje teve um regozijo muito grande. Eu acredito. Então, eu acredito que a partir dessa data vai começar polícia atirar para matar. Ainda mais com o espectro Bolsonaro, que é um cara que sempre quer a ordem. Então, eu acho que os bandidos, nesse aspecto, aí vão sair perdendo no ano que vem. Já vão começar contra a polícia. É por isso já que... vão começar tarde. É por isso que estão tentando matá-lo já faz algum tempo. Você sabia que dos 6 que foram mortos, 5 deles estavam em liberdade condicional e um deles era foragido? Dona Magda, eu quero saudar e saudar muito a manifestação da bancada, porque ontem nós falamos da inteligência e da força, da necessidade. Ruxa, talvez tu tenhas que dizer, iniciando a tua fala, a força da inteligência. Exata a combinação, porque como a gente dizia, como elas não eram excludentes, lembra dessa expressão, como elas não são excludentes, como nós precisamos trabalhar. Por mais capazes que fomos, se tivéssemos saído aqui de Porto Alegre correndo atrás, mas nunca mais acharíamos. Claro que não. Nós precisamos da inteligência. Assim como não adianta ficar só montando operações, se não tiver uma equipe para atuar. Eu anotei o nome do comandante da brigada da região lá, comandante regional Ricardo Fraga Cardoso, para ali cumprimentar. Foi estupenda a operação montada com helicópteros, com carro, pegaram e apreenderam. E aí falaram um pouquinho, divulgado o trabalho, né, da Operação Avante e da Operação Diamante. Um trabalha na prevenção e outro na repreensão. Então estão pensando, estão tentando antecipar o crime, né, porque isso desestimula, dona Magda. Isso aí desestimula. Isso dá um susto, então. E em relação, isso Chicão, tem que causar algum temor a eles, né? Temor, porque eles não são os Você disse hoje que tem que ter medo é bandido. Exatamente. O que eu acho que vai mudar, e nisso o Chicão está correto, havia até receio de policiais em atirar, porque tinha que justificar, fazer um relatório. Me parece que haverá uma coisa assim, vamos lá, vai inverter o ônus da prova. Óbvio, né? Vai ter que inverter. Eu não tenho que justificar por que eu atirei, eu tenho que justificar por que eu não atirei quando era necessário. Exatamente. Então, acho que isso vai mudar. Deve, volto a dizer, na combinação dos dois fatores, trazer um movimento positivo para a segurança no Estado. Parabéns à Secretaria de Segurança. As polícias a gente já tem há bastante tempo elogiado aqui, porque eles se desdobram, eles se transformam em muitos para poder trabalhar. Só deixo lamentar, porque foi esse menino, e para mim, um menino com 37 anos, né? Que eu fui um desses meninos, dona Magda. Eu entrei jovem, muito jovem, fiz o concurso do Banco do Brasil, perambulei por esse poderia ser um desses meninos, sim, ver uma vida ceivada, era um pai. Há um mês ele estava naquela fazendo uma carreira tão bonita, já estava tão bem colocado, tão jovem, tão bem colocado, já administrando uma agência. E então, minha solidariedade à família, né? Jovens profissionais que procuram esses lugares mais afastados do centro, justamente buscando fugir da violência, acabam sendo as vítimas desse crime organizado. E a gente fala, se o crime tem tecnologia, é organizado, tem operações, tem estudo, a polícia também precisa ser municiada, as forças da segurança precisam desse investimento para contar
com essa coisa tão importante, a tecnologia, o básico que nós temos às vezes no celular, aplicativos que possam ajudar a salvar tantas vidas como é desse jovem gerente. Agora, sabe que esse incidente trouxe à baila uma questão que vai repercutir e repercutiu em Brasília. Sim. Já é muito grande o movimento liderado pelo próprio futuro presidente Bolsonaro de modificar de forma muito significativa o Código Penal. É um pedido da cidadania acabar com a tal de progressão do regime semiaberto, essas bobagens. Seja jabuticaba que só tem aqui. Fez lambança, pegou 15 anos de cadeia, vai apodrecer 15 anos lá. E estamos conversando. Quer reduzir a cadeia? Sabe como é que acontece em país de primeiro mundo para reduzir o tempo? Trabalha, amiguinho. Quebra pedra, trabalha, faz sapato, faz bola de futebol, trabalha. Cada 3 dias trabalhado reduz um dia da pena. É assim que funciona. Agora aqui é uma jabuticaba. Dos 6 vagabundos, 5 estavam semiaberto. E tinha gente ali com 30 anos, 40 anos de condenação. Quem é que assina semiaberto para esses caras? Deviam ser presos. Eu já disse aqui, cada alvará de soltura por progressão de regime que um ilustre magistrado assina, ele está assassinando um chefe de família. É verdade. Esse que foi assassinado agora, foi assassinado pela máquina judiciária. Nós corremos um risco, se isso iniciasse a vigorar muito rapidamente, de implosão, porque nós tivemos, nem repercute mais como notícia, mas nós tivemos vários presídios interditados este ano que passou, porque não havia como colocar mais gente lá. Nós precisamos, a solução ela tem que ser global. Nós vamos mexer no Código Penal, mas vamos ter que achar onde botá-los, sob pena de nós temos que guardá-los na nossa casa, né? Porque não tem onde botar. Mário Barcelos. Eu sugiro um buraquinho de 2 metros. Tá, eu gostaria que o Mário Barcelos vai dizer que não teve tempo até agora, que não conseguiu falar e tal. Eu comecei a lembrar, vocês estavam falando... A Magda já falou por ele. Comecei a lembrar do processo de redemocratização desse país. Em 1984, eu participei daquele famoso discurso das diretas lá na Praça da Sé, em São Paulo. Eu estava lá como assistente. E o Clóvis Duarte aqui. Não tinha começado ainda a minha carreira no rádio de São Paulo, que se iniciou logo após na Rádio Capital de São Paulo. E aí eu comecei a pensar, quando você está falando na democratização, o que tem de gente que não acredita nessa palavra democracia? As pessoas me perguntam, democracia é isso que está acontecendo aqui? Democracia é o direito dos vagabundos, dos chacais, que vivem nos usurpando, nos roubando todos os dias, desses políticos canalhas e sujos que invadem o Congresso Nacional, mentindo descaradamente nesta logorreia que é a política brasileira. Então eu fico pensando na democratização. Começou errado. Tancredo não assume o Sarney. Quem era o Sarney? Primeira coisa que ele fez foi negociar mais um ano de governo, dando canal de rádio e televisão para os amiguinhos. Ou não foi? Quando colocou o seu Antônio Carlos Magalhães como o ministro das Comunicações, que naquela época o ministério funcionava a todo vapor, deixado pelos militares, e assim por diante. Aí o grande ímpeto, a eleição de 1989. Lula, Fernando Collor de Mello, Marajaísmo, etc., jovem, 39 anos, o presidente Kung Fu. Aí corria e as repórteres atrás, todo mundo correndo. Maravilhoso, bonito, como falar bem o Collor, a mulherada, todo mundo apaixonado, voto feminino, todo mundo votou no Collor, a mulherada, em São Paulo, outra morava em São Paulo, tá? Aí todo o fracasso dele. Aí aparece um presidente chamado Itamar Franco, foi o melhor de todos eles. Foi o melhor de todos eles. O único que teve paciência e competência de implantar o Plano Real. Aí o seu Fernando Henrique pega tudo isso e joga. E começa toda essa pantomima, toda essa brincadeira que é. E o grande problema desse país, eu vou bater mais uma vez, chama-se educação. A educação aqui é o seguinte, quanto é que eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar? Não é quanto é que eu vou ganhar nessa história toda. Por isso esses assaltos a bancos. Maranhão, interior do Maranhão, uma cidadezinha chamada Babacal, que deve ser de babaca mesmo, Babacal, com 100 milhões de reais em caixa, Vitoreiro. Tem cabimento uma cidadezinha daquele porte, uma merreca de cidadezinha, que é uma bostinha de cidade? Que isso?
enquanto não mudarmos o processo educacional nesse país, enquanto as crianças, desde pequenas, não aprenderem dentro de casa a honestidade, o país vai continuar assim. Daqui a 50, claro que eu não vou estar mais aqui, mas daqui a 10 anos nós vamos falar as mesmas coisas. Vai estar aqui o Vitorino falando, dando soco. O Vitorino vai estar aqui falando. Eu também, e o Mário também, eu não e vou tu estar também. Vai estar sim, porque tu não pode morrer tão... anos ou 90 anos. Ah, para desse, tá vou vir de bengala aqui se deixar. Eu concordo com Não, eu gostaria que tu não viesse de bengala, porque do jeito que tu tá exaltado, tu vai dar bengalaço. Não é mesmo. Já teve jornalista dando bengalada em outros jornalistas. Teve gente que desmaiou aqui na mesa. Parou. Diz que foi um desmaio meio falso. Teve isso. E eu, que não sou boba, fiz assim, sai pra lá, porque não era desmaio. Agora, sinceramente, dona Magda, não dá pra acreditar nessas histórias. Tomara que o senhor Bolsonaro, capitão, pelo amor de Deus, um pouquinho de disciplina. Eu acho que a gente vai precisar... Eu vou pedir o auxílio do Chicão Tofani. Hoje é aniversário de um presidente chamado Emílio Garrastazu Médici. Meu maior ídolo. Eu tinha certeza. Meu maior ídolo, que Deus o tenha, o homem que botou esse país nos trilhos. O meu tio, o tenente-coronel Antão Schwartzbach, trabalhou muito com ele. Ele foi o grande responsável pela edificação da maior instituição que o Brasil teve, SNI-DOPS. Essa instituição botava medo em bandido, terrorista, ladrão, assassino e esquerdista. Agora, as pessoas do bem. Na época de Garrastazu, Magda, você poderia sair depois da meia-noite com o teu namorado, esposo, amigos e filhos na rua, só encana quem não tinha identidade e quem não trabalhava. Porque quem não trabalhava para os militares estava roubando, porque naquela época tinha bastante trabalho nesse Brasil. Quem não gosta do regime militar tem que ser entregue para esses presídios aí. Ô, Magda, recebi a primeira proposta aqui para mudança no Código Penal. Qual é? A pena máxima para o crime de bigania. E quem será que mandou? Ter 2 sogras. É a pena máxima. Recentemente, quem fez o seu divórcio? Eu não sou divorciado, eu sou solteiro. Mas você se divorciou? Era união estável. Era união estável. Eu vou contar um episódio do Vitorino. Aí, olha, teu amigo Chicão vai falar. Esse episódio é genial. Não, Chicão. Eu namorei... Não. Eu namorei uma garota muito bonita, quando depois de ter me separado da minha esposa, Kátia Melich, que era amiga de nós aqui. Não, eu namorei e ela estava se separando no carro, não vou citar o nome. E aí ela queria fazer o divórcio. E aí eu pedi pro Vitorino, me ajuda nessa operação que eu quero fazer um lobby. O Vitorino fez o divórcio dela, só assinou lá os documentos, terminou a história. E aí depois eu briguei. Ele cobrou? Presta atenção no serviço. Meu amigo, entende? É uma coisa simples para ele. Nem tu achou que tu deveria agraciá-lo? Não, mas eu sempre procurei. A minha amizade com o Vitor... generoso comigo. Não, sempre foi legal com o Vitor. Mas o mais interessante é o seguinte, a mulher, depois que separou de mim, ela quis se vingar de mim. Então, sabe o que ela quis se vingar? Ela começou a dar em cima de todos os meus amigos. E o único que não aceitou ficar com ela foi Gustavo Ribeiro. Ele não tá com cara de quem... É verdade? Ele não tá com cara de quem passou. O resto teve outros... Mas não seria incompetência dele? Não, ele mostrou que foi o legal. Teve um amigo meu, o R... Parou? Não pode dizer o nome, porque a Magda conhece bem. Que dizia assim pra mim, Chicão, ela se ofereceu pra mim, eu tive que ficar. Seu desdobre, querido. E aí eu levei, todo mundo foi. Foi 4-0 pro time que ganhou, 4-1 que o Vitorino não aceitou. Do meu 5 amigos. Babaca. Então ela fez uma gira. Fez pra dar uma vingança pra mim, mas já tava com outra operação. Eu descontei a promissória, tá com um esquema melhor que ela. Ai, meu Deus, que É assim que ele trata as meninas. Não é que assim. Não, que me trata, não, querida. Ela me tratou mal, me usufruiu. E usou muito. O carro, E usou muito, Chicão. O carro emprestado. Sabe como é que ela entregou o carro que o Vitorino ia pegar? Ela chutava o carro. E um dia eu tava lá no privilégio, Chicão, chegou um bombadão, foi. Eu já dirigi o teu carro. Como tu dirigiu o teu carro? A fulana de dar nada, tua namorada. Parece que foi, papapá. Ela emprestava o carro pros caras. Ai, não, Chicão. Mas foi uma sacanagem muito grande. Eu doeu muito no meu ser. Chorei de mágoa. Ajudei ela em plástica. E isso faz pouco tempo, não faz muito tempo. E o Vitorino foi leal a mim. Foi muito bacana. Eu acho que o Vitorino ficou com medo daquele dia. Não, os outros foram, né? E um disse eu vou dizer uma coisa. Eu só fiquei no motel 2 horas. Só 2 horas, Chicão. Parou. Mas 2 horas. O Vitorino tem direito à defesa. Por favor, eu não respeito. Não tem direito à defesa, uma circunstância como essa, eu
seria leal a um amigo, seria leal a uma amiga, seria leal a qualquer pessoa. Porque eu acho assim, não é o que você faz na frente de um amigo ou na frente das pessoas. É aquilo que você tem na consciência. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, eu já perdi... Eu já nem falo em relacionamentos, mas já perdi muito dinheiro por causa da consciência. Consciência. Então, se uma guria pegar uma carona com o Vitorino pra praia, pode ir de olho fechado. Estou entregando os relógios que o Vitorino não vai fazer absolutamente nada. Porque ele é um cara respeitoso. E se ela quiser? Ele vai dizer de quem é... Tu és namorada de quem? Do Ruxa eu vou! Do Chicão eu não vou! E o Ruxa é o conquistador da bancada! Mas o Ruxa é o quê? O Ruxa é o conquistador da bancada! Quieto, sempre agredido, dona Mara. Mas é conquistador? A senhora tem que manter a equidade. A senhora tem que manter a equidade da bancada. Falando em equidade, presta atenção, agora nós vamos perguntar para ele. Olha aqui o equidade. A senhora está de que lado, dona Mara? A senhora está de que lado? O equidade, quem é que deixou a marca de uma boca na tua roupa? Eu vou contar, eu prefiro que a vítima... Excelente a pergunta. Excelente a pergunta. É talvez uma das melhores perguntas que já foram feitas nessa bancada. Chegando eu aqui nesta bancada, encontrei a colega e a saudei. A saudou. Quando aconteceu este evento aqui, que é bom, mais justificado que está possível. Aqui tem a autora, Eu acho que a Toninho não mostra. A Aninha está ajudando, a Aninha está criando álibi, porque aquele batom ali é vermelho, os lábios da Aninha estão com um batom preto. Isso eu conheço. Batom eu conheço. Posso não usar, mas eu conheço. Eu falei, se tiver agora eu posso te ajudar, né? Eu sou muito que posso te ajudar. A senhora é a única que pode me ajudar, dona Magda. Não, ela que te colocou. Vamos para a notícia. Vamos para a notícia, então. Dona Magda, teve uma reuniãozinha Só atraque. Que... Só atraque. Nada, vamos lá. Teve uma reunião que repetiu-se, a notícia é só mudar a data. A reunião da comissão que trata do sem partido. É uma festa da escola sem partido, porque ele sempre se reúne na comissão e o pau comeu de novo. A exemplo do que aconteceu na penúltima, na antepenúltima, eu não sei para que eles já não se reúnem, já não fazem Mas podiam fazer um ringue. Eles já podiam fazer 12 contra 12, aquele negócio assim, né? Porque mais uma vez... Olha aqui, ó, ele fala um dos dois. Porque mais uma vez a comissão não evoluiu absolutamente nada, o presidente da comissão não consegue sair do mesmo, né? Mas eles marcam a reunião e terminam em ofensas e coisas. Como o tema é muito sério, e nós já tratamos dele o mês passado, eu vou reiterar o que penso. E a bancada, se quiser se manifestar. Tem uma matéria que está jogada ali dentro que não chama a atenção. E eu queria contar uma passagem, porque o sem partido, me parece que o sem partido todo mundo concorda, né? A aula é para estudar, não é para fazer aquilo. Mas ali dentro está duas questões que aí são controvertidas. Primeiro, a questão de sexo e a questão de gênero. Tá? Por que eu falo na questão de sexo? Semana passada eu mandei um abraço para 3 professores aqui, não linkei com a escola, porque não quero trazer a escola para discussão. Mas conversando, aqueles 3 eram o professor, supervisor e o diretor da escola. E eu fui me abeberar deles, né? Porque a gente só tem a gente tem a tese, mas não tem o dia a dia. Me abeberar da experiência dele, seu Mário. Ele tá disputando contigo, né? Eu vou ter que fazer 2 dicionários. Estou aprendendo. Vamos lá. Tô aprendendo. Ou abeberar. E aí eu conversando com os 3 professores, eles me contaram, dona Magda, é uma escola numa zona humilde, né? E eles disseram, Ruxa, nós a cada 6 meses vem uma equipe aqui com psicólogo, médico, a gente reúne todas as meninas, explica detalhe por detalhe, tá? E ainda assim, tá? Teve uma gravidez de 11 anos de idade, uma aluna de 11 idades engravidou, e no semestre foram 3 gravidezes. Então, isso é a seriedade com que este assunto, para mim, tem que ser tratado. Por que eu me preocupo com isso, dona Magda? Porque tem famílias humildes que os pais saem às 7 da manhã de casa e não sabem quando voltam. Eles vão aprender com quem? Com o coleguinha do lado, ou quem sabe não vão aprender. Então, a parte sexual,
eu acho que é muito importante que a gente fale, não da forma, talvez, excrescência que se falou aqui, de pegar já com adultos, trazer o órgão sexual e essas coisas, talvez não, mas a educação mínima, uma orientação mínima, nós não podemos abrir mão. Então, como isso está inserido dentro da lei, eu me preocupo que essa discussão deles que não leve a nada, daqui a pouco ou passa tudo ou não passa nada, o que não seria bom também. Não, e o próprio STF tem uma ação para decidir, porque o que está acontecendo? Alguns estados estão se movimentando e estão tentando fazer legislação própria a respeito dessa matéria, exatamente, ou parecida com essa escola sem partido. Então, o STF tem que dar um recado para a sociedade do que vale e do que não vale, e não tem feito isso. O problema são algumas cadeiras de relações humanas que são inseridas muito precocemente. Essas cadeiras têm um componente estritamente ideológico. Eu não sou contra a educação sexual, eu acho até importante. Né? Porque tem criança lá que 10, 11, 12 anos tem que ensinar, isso aqui é um bingolinho, isso aqui é uma perseguida, coisa tal. Parou, não dê em quórum, senão o troço vai acabar mal. Vai, continua. Então, assim, eu acho importante a orientação sexual dentro de determinada faixa etária, mas, olha bem, a crítica maior não é necessariamente a educação sexual, mas digamos assim, a abrangência dada à orientação sexual e ao trato disso como algo absolutamente corriqueiro e natural. Eu acho que não exige uma certa celeridade o tratamento da sexualidade. Mas eu diria que esse é 20% do problema. 80% do problema é a pregação ideológica, a pregação socialista. Esse é o grande problema. Essa é a grande dificuldade que se encontra. Senhor Mário Barcelos, o senhor é o cara mais aplaudido aqui no Facebook do programa. Está todo mundo dizendo aqui, todo mundo adorando a bostinha do Marne. Adoraram, Marne. Você virou ídolo. Teve uma senhora aqui, a dona Diva, que disse... Não é agressão, ele falou isso. Teve uma senhora que diz aqui... E todo mundo está elogiando. Viva, finalmente o Marne se mostrou um ser humano normal. Não vou responder assim. Prefiro não comentar. Olha aqui, ó. Mas a bostinha ficou legal. Parou, Gustavo Vitorino, parou. Dona Magda... queria repetir. Óbvio, ele adora, vai repetir pro resto da vida isso. Dona Magda, gostaria de ouvir a opinião desta bancada sobre software livre, um movimento social, político e filosófico que visa o empoderamento dos usuários, a informática, ressaltando que este não é um movimento tecnológico, mas ético. O Clayton Dalzaker, ele é assistente social e gostaria de falar sobre esse assunto. Olha, eu mais perto que eu cheguei disso nos últimos dias foi num evento que chama Imersão 2018, que a Internet Sul promoveu, mas é um evento especificamente para provedores. Inclusive, participou o pessoal da CE, pessoas de outros estados, e olha, a situação disso é crítica. Alguém quer falar sobre o tema? Alguém quer falar sobre isso? Eu confesso que é bem complicado a gente falar disso, porque a internet que nós temos acesso, aqui no Papo Meio Nerd, é só 30% que existe na World Wide Web. Né, conhecida aí por poucos e as camadas... Como é que é, doutora? Enrolou minha vida. Ela repete. Vitorino ciumento, deixa ela Ele acha que o beijo veio do teu lado. Essas interrupções... Ele é o sensor do beijo. Essas interrupções fora de hora tiram, além de grosseiras, tiram o raciocínio dos telespectadores. O que eu publicamente quero me desculpar. Tu pode depois falar, Rolando. Quero me desculpar, dona Rolando? Vamos lá, fala, Ana. A internet que nós acessamos, nós pessoas normais, podemos colocar assim, que não temos nerds não são vocês, um acesso, é apenas 30% do que existe nessa camada de internet. Então, existem documentações, existem vídeos de crimes, até crimes cibernéticos, trazendo também para essa questão da educação sexual, infelizmente de estupro, comercialização de humanos. É muito complicado quando se fala de software livre, porque... A ONU também até criou estatuto para como as pessoas devem usar, como deve ser até policiada, e os poderes públicos dos Estados Unidos já começam a conversar sobre como fiscalizar essa deep web, que é aquela que ninguém tem acesso, e é coisas absurdas que existem lá, e as crianças acessam esses locais e a gente não sabe o que isso pode causar para um jovem que tem acesso, ao contrário dos pais que às vezes desconhecem que existe essa deep web, não o www que nós acessamos normalmente durante a nossa vida. É o lado negro da força. É o lado negro mesmo. Deixa eu opinar, então, já que é minha área, como
uma área de sistemas é a minha área. Esse movimento de software livre nasceu há mais de 20 anos atrás e ele tinha por objetivo atacar a Microsoft, que tinha o sistema e ainda tem o sistema operacional dominante no planeta, que é o Windows. O Windows 10 é o sistema operacional definitivo. A Microsoft diz que não vai criar, não vai existir o Windows 11, não vai existir outro Windows. Vai existir atualizações do 10, porque essa plataforma, esse kernel, a Microsoft entende que é o desenvolvimento definitivo, que atinge a capacidade de 32 e 64 bits, que é o sistema operacional hoje que circula em grande parte das máquinas. O sistema software livre nasceu de um cara chamado Linus Torvalds, criador do sistema Linux, que é uma plataforma aberta. Ele criou um sistema operacional para enfrentar o Windows da Microsoft, mas com uma condição: ele distribuiu para que ninguém fosse dono. Ele registrou em nome dele esse sistema e esse sistema é aberto. É o que deu origem ao chamado movimento de software livre, que hoje luta também pela liberdade na criação de aplicativos, utilização de aplicativos. É um movimento muito bacana, mas é um movimento que não encara a coisa de frente. Por exemplo, se a dona Ana Aguiar decidir desenvolver um aplicativo e perder 2 anos desenvolvendo esse aplicativo, é justo que ela simplesmente entregue esse aplicativo para quem quiser usar à vontade? Não. Por que eu vou dizer para vocês que o movimento software livre é muito bonito como filosofia, mas na prática não tem funcionado? Porque o próprio sistema Android, que habita a grande maioria dos smartphones ao redor do mundo, é uma variação do kernel do Linux. Ele é Linux. O Android é um derivado do Linux, que foi incorporado por grandes corporações que fizeram modificações, mexeram no kernel, criaram ambientes gráficos diferenciados e vendem esse produto. O próprio Linux é vendido por algumas empresas, um software que foi criado para ser um software livre e é um software livre. Só para terminar, para quem não sabe o que é kernel, kernel é o protocolo de comandos que rege um programa. Ele não tem nada a ver com ambiente gráfico, com luzinha piscando, nem com linhazinha amarela, verdinha, nem com barrinha, nem bonequinho pulando. Não. O kernel é a linha de comandos, que compõe um programa. E o programador, em cima dessa linha de comandos, cria o ambiente gráfico que vocês recebem. E complementando essa ideia do Vitorino, na realidade, a internet ela foi construída para ser esse espaço livre onde as pessoas vão construindo as chamadas camadas, o que acontece na Deep Web, que é essa internet que é de difícil acesso. Então, é difícil até controlar para o poder público, como buscar criminosos, como regulamentar esse espaço totalmente livre. Está havendo uma confusão. Software livre não tem a ver com a internet livre. A internet 2, o www2, que foi criado e que é uma rede privada que começou exatamente como começou a Wild World Web, que é o www, que nasceu dentro de universidades americanas. Essa internet 2 foi criada exatamente para que se tivesse vínculos. Ninguém pode acessar com IP randômico. A pessoa teria que acessar se identificando. O software livre são os pequenos aplicativos e os programas, os sistemas operacionais que nós temos em praticamente tudo. Praticamente tudo. O micro-ondas do Chicão tem um software. Tu viu? Eu te dei um micro-ondas com software. Não é da dona Magda o micro-ondas? Não é da dona Magda o micro-ondas? Não, é dele. Ela deu para mim. A senhora deu 3-0. Como se todos da bancada não me comprarem um livro, não vou cumprimentar, porque o cara não tem 70 pila para comprar um livro que vai ter o maior lançamento do ano que vem literário. O desaforo dele é um espetáculo, eu não vou cumprimentar. Não vou cumprimentar, porque você não vale 70 pila, quem vai cumprimentar? Imagina o dia que eu estiver mal em casa. Para o Vitorino, o senhor vai presentear. Não, ele vai comprar, porque o Vitorino é um cara grato a mim, muita coisa como eu sou a ele. Eu acho que esse monte de elogio, isso é uma pressão que o Chicão tá fazendo do Vitorino. Eu acho que tu vai ter que te puxar. Vou comprar o livro dele e dar para a ex-mulher dele. Eu fiz até um capítulo dela lá no livro. Falando em comprar, Gustavo Vitorino, vamos falar de coisas boas que temos para comprar, tem ofertas? Vamos porque nesse final de ano, vem aquele momento de alegria, de felicidade que a gente pensa, vou trocar de carro. Pois é, agora para você que sempre quis ter um Kia, a Sam Motors está com uma promoção imbatível de fim de ano. É o Black Year End
Kia Sun Motors. É Kia Sportage com bônus de R$ 7.200. Kia Cerato com bônus de R$ 6.500. Você não pode perder. Leve o seu seminovo na troca e você vai ver. Faça um test drive e troque de carro. Você merece. Mude para um Kia da Kia Sun Motors. Essa promoção é realmente imbatível e imperdível. E só vai até o final do ano. Corre para Sun Motors e garanta já o seu Kia 0 km no Black Year End da Sun Motors. Em 2 endereços, na Ceará 370, ali pertinho do aeroporto, e na Ipiranga 8113, ao lado do pós-venda da própria Kia. Black Year End Kia Sun Motors. Mudar faz bem. Muito bem, né, Maribel? Fala, cara. Sabe o que aconteceu nesse dia 4 de dezembro? O ministro Lewandowski foi pegar um voo de São Paulo para Brasília e sentou no banco da frente. E aí um advogado de 39 anos entrou no avião, olhou para ele e disse: eu tenho vergonha do STF, eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. E aí ele replicou e disse: queres que eu chame a polícia? Não, você quer ser preso? Você quer, exatamente. Que é a hashtag mais badalada. Exatamente. Quer ser preso? Quer ser preso? E aí ele disse: por quê? Eu estou me expressando, tô dizendo aquilo que eu penso. E aí, então, o Lewandowski pediu para chamar a polícia. E ele realmente foi encaminhado para a superintendência da polícia quando o voo chegou em Brasília. Antes de chegar em Brasília, ele se levantou e disse o seguinte: senhoras e senhores, eu queria 1 minuto da atenção de vocês. Eu sou só um cidadão, mas temos aqui neste voo o ilustre ministro Ricardo Lewandowski. E eu, na minha liberdade constitucional de me manifestar, disse que tinha vergonha do Supremo e este ministro me ameaçou de prisão. Tão somente porque eu exerci minha liberdade constitucional. Ele foi encaminhado até a superintendência, disse que até agora não sabe a que crime vai responder, que não foi enquadrado em crime nenhum e que vai tomar as medidas que forem necessárias, porque ele não fez nada demais. Ele não insultou nem nada. Eu acho que ele tem que processar. Ele tem que processar, ele tem que nos manter, todas as redes, informados de como vai ficar. Magda, é a hashtag que está na cabeça. Vitorino, agora é quero ser preso. Isso, quero ser preso. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ouvir uma história contada pelo Franz Kafka no livro O Processo. O Kafka dizia exatamente o processo. Mas por que eu estou preso? Não sei. Por que ele está preso? Porque ele disse uma coisa que ele pensava, uma verdade. Ele não sabe por que ele foi preso. Porque ele foi detido. Não foi preso, ele foi detido. Esses são os ministros, essas são as pessoas que fazem parte da Suprema Corte brasileira. Ao contrário da Suprema Corte americana, onde os ministros vão com seus próprios cargos e não dão entrevista para a televisão, aqui, quem é ministro, aparece. É mais famoso que ator da Globo. Tu sabe o que disse o Otto von Bismarck sobre isso? Ele disse o seguinte: com leis ruins, mas bons juízes, você mantém a ordem e é possível governar. É verdade, é verdade. Com maus juízes, a melhor das leis não funciona. E eu acho que ele disse exatamente o que todo cidadão brasileiro gostaria de dizer nesse momento. Por isso que todo mundo está querendo ser preso. Prende o Brasil inteiro. E ele continuou assim, eu, enquanto cidadão, gostaria de deixar minha nota particular de desagravo, porque a gente ainda vive em uma democracia. Eu não sou um presidiário tentando dar uma entrevista. Eu sou apenas um cidadão que me dirigi respeitosamente ao ministro para fazer uma crítica do que eu sinto, do que eu penso. Eu amo o Brasil, eu não admito o meu direito de ser tolhido, independente da religião, do credo que cada um nesse avião tem. Isso é inadmissível numa pessoa que deveria ser um guardião da Constituição. Bom, a população, a votação toda deve ter aplaudido. Claro, ele, né? O que está circulando na internet. E, por outro lado, também, nesta terça-feira, dia 4 de dezembro, durante a 12ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário, que aconteceu na Foz do Iguaçu, o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, e o corregedor-geral da Junta também, militar do Rio Grande do Sul, doutor Amílcar Fagundes Freitas Macedo, fizeram a entrega de uma comenda e de um certificado, comenda do centenário do Tribunal de Justiça Militar ao ministro Dias Toffoli.
presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que foi homenageado justamente por esta ocasião. O ministro agradeceu a homenagem, ressaltou a importância da justiça militar na manutenção da hierarquia e disciplina castrense. E aí tem todo o elenco que, então, parabéns ao nosso presidente, Coronel Paulo Mendes. Coronel Paulo Mendes, sou seu fã, mas bola fora homenagear o Toffoli, viu? Ele não representa ele está homenageando o presidente do STF, está o Toffoli. Ele tem um cargo, mas ele não representa Não, mas ele é o presidente, né, Gustavo? E agora que tem a 12ª edição. Dona Mar, eu tenho antes da notícia, só queria dar um abraço, que estive domingo vendo meu tricolor, encontrei o conselheiro gremista Edir Comaceiro e a sua esposa e a sua irmã, Loiva Sampaio, ambos de Canoas, nos assistem diariamente, e o seu Tomás Fontela. A notícia que trago, ela está conjugada com ontem, porque eu anunciei para hoje o julgamento do ex-presidente Lula, que aconteceu no STF. O relator Faquinha, para entender um pouquinho, é um pedido em cima da suspeição levantada sobre o atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente dizia que exatamente a suspeição dele estava no fato de ele ter aceito a indicação de um cargo depois de ter trabalhado nos processos. A Procuradoria-Geral da República dizia ao contrário, que não poderia nem ser julgado à medida em que caberia o ônus da prova a quem acusasse e que a defesa não trazia nenhuma acusação específica que não fosse essa. Iniciado o julgamento, o relator foi o ministro Fachin, que votou pelo não acolhimento do habeas corpus. Seguiu-se o voto da ministra Carmen Lúcia, quando então, estávamos 2-0, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e o processo parou. Faltam ele, o Celso de Mello e o Lewandowski darem seus votos. Muito bem. Agora, que barbaridade. Pedir vista de uma bobagem dessa, né? Isso é para votar em 10 minutos. Mas é para fazer de conta que trabalha, né? Agora, eu acho impressionante. Então, desculpe interromper, Vitor, eles vão pedir a suspeição dos desembargadores de Porto Alegre que votaram em segunda instância? Sim, acho que vão votar tudo, vão pedir suspensão de tudo. Todo mundo é suspeito. Então, os desembargadores são suspeitos? Não, mas é uma litigância de má fé, é uma vergonha. Então, o STF está uma vergonha. Esse Gilmar Mendes, o Lewandowski, esses caras estão uma vergonha, estão envergonhando a justiça brasileira. Quer ser preso? Quer ser preso? Quero. Quer ser preso? Hashtag quer ser preso? Quero. Eu e 200 milhões de brasileiros querem ser presos. Esse pedido de vista do Gilmar Mendes só cria uma outra sensação que incomoda a gente. Doutora Roberta, se a senhora tem uma ação que consegue subir para o STF, a senhora tem que esperar 3, 4, 5, 8, até 10 anos por uma decisão. Como é que eles julgam um pedido do Lula por mês? Pois é, né? É um absurdo. Mas esse era habeas corpus, né, Gustavo? Mas esse é um absurdo do STF. Eles estão pedindo para... Sim, mas o STF recebe, em média, 1.400 habeas corpus por dia. Por dia. Eu não sei quem é que faz a pilha lá. Agora, eu sei quem faz os trabalhos em altura. É a Vertiservice, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vertiservice. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o seu orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, empresa ou uma indústria. Mas lembre, trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br, Carla. Aqui no WhatsApp, boa noite, Carla. Agradeço aos membros da bancada em continuar falando sobre o atraso dos salários, 13º e desmonte do Estado. Professores quase pedindo esmola. Triste situação, diz a Milena de Alvorada. E alguns telespectadores ainda muito preocupados com o nosso assunto lá no início do programa. A causa da morte do refém não foi a ação policial, mas sim a ação dos criminosos. Repressão é ato secundário ao crime. Não podemos continuar com esse pensamento de vitimizar os algozes e apedrejar os verdadeiros heróis. Nesse sentido, também pensa o Dilon Camilo, que primeiro deu parabéns para a polícia e depois ele disse o seguinte: só espero que não queiram condenar nossos valorosos policiais, caso tenha sido a bala de um deles que tenha vitimado no confronto com os marginais, o gerente que se tornou
refém desses crápulas. E é verdade, as pessoas estão preocupadas. Os dois têm razão. Exatamente. Os dois têm razão. Com essa situação. Lamentar, mas E antes que eu perca a palavra, eu quero mandar um grande abraço. Te gruda nela! Especial, te gruda na palavra! Pro Natal e pra Edith Peguraro de Farroupilha, que é o sogro e a sogra da professora Giane do Ballet Vera Bubis. Ela disse, por favor, manda um abraço para eles, porque eles são super fãs do Programas e Teus em especial. Dona Magda, eu algum tempo atrás fiz um comentário a respeito de um poeta americano chamado Charles Bukowski. Despudorado, bêbado. Que isso? Mas é verdade. Bêbado. Charles Bukowski. Hoje é outro Marley. Como é que foi a noite ontem? A noite foi insônia. Caiu muito o humor. Não é só o meu humor que caiu. Chama-se síndrome da abstinência. Síndrome da abstinência. A abstinência alcoólica. Não sei. Alguma abstinência, né, dona Então eu vou ler um trechinho de um poema dele, bem pequeno aqui, né? Beber é algo emocional. Faz com que você saia da rotina do dia a dia, impede que tudo seja igual, arranca você para fora do seu corpo e da sua mente e joga contra a parede. Eu tenho a impressão de que beber é uma forma de suicídio, onde você é permitido voltar à vida e começar tudo de novo no dia seguinte. É como se matar e renascer. Acho que eu já vivi cerca de 10 ou 15 mil vezes. Ai, que maravilha. Não, ele pegou uma fama de bêbado, né? Mas ele era bêbado mesmo, então, né? Não pegou. Mas esse negócio de passar mal quando bebe é normal. O cara bebe pra passar mal. Se fosse pra passar bem, tomar um remédio. E aquela cachaçinha que o senhor toma escondido, tá? Continua? Não é escondido nada, tá lá em casa mesmo. É escondido dos outros, porque o senhor não quer oferecer, que é uma cachaça especial. Sempre quando tem churrasco, sábado a meio-dia ou domingo a meio-dia. Quando é que tu nos convida? Eu vou pro espeto acompanhado de um martelinho de pingue. Quem mais? Dona Magda, eu tenho uma coisa para lhe falar. Pois não, senhor. O meu amigo Paulo, lá da Gola. O Paulo da Gola, me fez um convite tão legal, tão educado. Gustavo, vem conhecer a fábrica da Gola aqui, coisa lá. Aí fui lá conhecer a fábrica da Gola. Negócio maravilhoso, camisas espetaculares, camisas do Chicão, camisa aqui, coisa tal. Camisas espetaculares, a fábrica limpa, organizada, só produto de primeira, material de primeira. Fiquei todo feliz. Aí na saída, eu tô saindo, ele pegou uma sacolinha, coisa tal. Gustavo, vem cá. Eu digo, opa, vou ganhar um presente. Leva pra Magda essa camisa. Aí derruba o cara. Não. Olha a maravilha da minha camisa. Deixa eu tirar um pedacinho só. Ô, Paulo, brincadeira. Valeu a visita, viu? Obrigado pelo convite, amigo. Tu sabe que... Padrão que a senhora gosta. Bem rapidinho eu fiz. Olha aqui, ó. O diabo sabe pra quem aparece, Gustavo. Olha aqui o luxo dessa camisa. Viu? Se tu ainda fosse o marido, tu ia ganhar a camisa, mas... Pô, tinha ganho umas 3. Quis fazer carreira solo, né? Linda, né? Sem dúvida. As cores maravilhosas, sem dúvida alguma. Deixa eu mandar um beijo pra dona Adilis Martins. A dona Adilis Martins é a nossa fã de carteirinha, assiste todas as noites no programa, no nosso programa. Às vezes ela assiste os dois. O primeiro e o segundo. Ela é esposa, ela é sogra da Venizes da Almagro, com quem eu encontrei lá no jantar do IBEF, na última sexta-feira, quando eu não estive aqui, quando foi eleito equilibrista do ano, que foi o Erasmo Carlos Batistella, que é o da BS Bios, é o executivo. Foi uma cerimônia, como sempre, muito bacana, apaixonante, e com o destaque que são assim, ó, eles premiam 2 destaques no setor financeiro e o equilibrista, tá? E os 2 destaques foram para 2 mulheres diferentes. Uma executiva da RBS Prev e a outra é a executiva da Fruc. Então, as 2 ganharam. Então, foi assim uma confraternização diferente, porque 2 mulheres foram escolhidas. Magda. Que tu ri? Não, bobagem não, muito menos com o meu santo nome. Magda, eu gostaria de comentar que hoje, em São Paulo, também aconteceu um evento da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. O crédito é o oxigênio da economia brasileira. E os bancos, sabendo que o povo brasileiro clama por juros mais baixos, se reuniram hoje em São Paulo justamente para construir saídas para melhorar o crédito, diminuir os juros. A FEBRABAN, então, lançou um livro oficial, está disponível já na internet, onde os bancos propõem, ponto por ponto, ações para reduzir os juros. Vão mexer em leis, vão mexer em várias medidas. Segundo o presidente da FEBRABAN, o senhor Murilo Portugal, eu
peço licença para trazer as palavras dele, porque eu achei bem interessante. Os bancos vivem de emprestar para financiar consumo, financiar investimento, financiar a produção. E como qualquer outra empresa privada, os bancos gostam de ter lucro, mas não gostam de juros altos. Para quem empresta com juros baixos, é possível emprestar mais a um número muito maior de clientes e diluir os riscos. Então, foi muito interessante esse ponto de vista, porque, tecnicamente, há situações em que os bancos não conseguem baixar os juros, mesmo desejando. Então, realmente tem aí um movimento. Esse produto, esse projeto foi levado já à equipe de transição do presidente, que está de olho, e acreditamos que, assim como vai haver novidades no Código Penal, assim como nós vamos ver várias mudanças em várias áreas, acreditamos que também vai haver movimentos que vão proporcionar melhores juros, que vão financiar investimentos e, no final das contas, gerar emprego. Dona Magda, eu gostaria muito de acreditar, mas muito de acreditar, porque como é que a senhora disse que eu sou a velhinha de Taubaté? A velhinha de Taubaté. Eu gostaria muito de acreditar, mas foram estes mesmos bancos, da doutora Roberta, que alteraram toda a legislação que protegia o consumidor. Por exemplo, a Constituição dizia juro de 12%. É verdade. Conseguiram criar uma resolução lá no nosso, através do nosso legislativo, uma brecha, e foi liberado os juros. Segundo, não era permitida a capitalização dos juros. O que é a capitalização dos juros? É mês a mês um juro sobre juro. Alteraram a legislação e aí o judiciário não pôde mais, teve que acatar a legislação. A cobrança da comissão de permanência era vedada, hoje é permitida. O IOF era vedado, hoje é permitido. Então, é tamanho o poder da FEBRABAN, é o tamanho o domínio que tem sobre o nosso antigo, vai mudar o nosso Congresso, tomara que mude, tá? Que eu tenho expectativa, como sempre sou otimista, de que nós consigamos construir algum futuro diferente. Porque assim como está, é 15% legalmente, não há mais revisão que tu consiga perante o judiciário alterar essa situação. Na verdade, o que eu acho interessante desse movimento da FEBRABAN é que está muito claro que eles estão querendo criar uma trégua e mudar essa estratégia, justamente para vir ao encontro do que tu estás dizendo. Porque eles estão se dando conta do seguinte: tudo bem, eu vou colocar todos esses impasses, eu não vou conseguir emprestar para muita gente. Quem eu empresto não me paga, quer dizer, não vira um bom negócio. Roberto, eu trouxe essa semana, Robertinho, tu te lembra, a Robertinha Intimidade, né? A Roberta era a parceira de bancada aqui. Doutora Roberta, a senhora lembra que eu trouxe as 5 maiores empresas que faturaram nesse país? Sim. 3 eram bancos? Sim. Isso é 3 eram bancos. Vou mudar para quê? Também trouxemos a outra notícia, que nós tínhamos, como tu disseste, tem países que tem 300 bancos. Hoje nós estamos em 4 ou 5 que eles incorporaram os pequenos. Eles não param de ganhar dinheiro. Com licença. Há, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje 4 mil bancos, quase 4 mil. Tinham 36 mil, passaram para 4. O que a gente percebe? Que realmente os bancos ganham muito dinheiro no nosso país. São muito poucos os bancos para um lucro muito grande. Então, alguma coisa está equivocada. Como eles já devem estar vendo que um novo governo vai mexer, eles se anteciparam. A minha sensação é essa. Falar em perceber, em antecipar e não sei o que, eu não sei, eu acho que tu tá com a tua credibilidade um pouco abalada, Gustavo Vitorino, com o Paulo Pletti, porque ele botou aqui, ó, boa noite, recebeste um presente? Aí agora acho que ele viu, né? Botou o show. E aí ele disse que o equilibrista do ano, que é o executivo da BS Bios, é cliente da Gola. Então, é um homem realmente de sucesso. Eu posso dar um drops nisso que o Russo... Você recebeu o presente só porque era uma camisa feminina e o tamanho não combinava, senão... Aí ia ficar largo pra ti, é isso? A minha camisa ia ficar larga pra ti, por isso que tu não quis ficar com ela. Fala, Chico. O que o Russo falou é certo, tem toda a razão, mas eu vou dar um exemplo do meu exemplo pessoal. Eu faz 3 anos que eu não uso mais banco, não quero mais saber de banco. Sabe por quê? Aconteceu 2 episódios na minha vida. Uma vez eu fui para Cancún, apaixonado, bababá. A mulher entrar no free shop, aquele perfume, meu amor, aquele relógio tá aqui, babá. Voltou, te vender um carro. Era muito legal. Deixa ele contar. Depois aconteceu o segundo fato, que tem até um amigo nosso em comum, meu, casado com a Sueli, o Marcelo Castro. Eu fui para Punta Cana, estava impressionada, depois apaixonada. Parei no aeroporto de Lima, querida. Foi tudo, e lá em Punta Cana, Patiá, bababá. Voltei.
vendi pro Marcelo Castro, negando influência para ele, pagar o cartão. Depois eu cheguei e disse assim, não quero mais banco. Eu sou um cara disciplinado, sou inteligente, não quero mais cartão. Uma ilusão pro cara que usa cartão. Hoje eu não tenho mais cheque, não uso mais cartão, uso dinheiro. Gasto que eu tenho. Não quero, não gasto. Mas se tu me permite, eu só queria te complementar. As grandes decisões da vida, infelizmente, não são econômicas. A maioria das pessoas decidem questões muito importantes na vida de forma emocional. E por que eu estou pegando esse link com o Chicão? Muitas pessoas hoje no Brasil estão recebendo o 13º salário. E muitas pessoas estão, às vezes, com aquela sensação de são poucas, não são muitas. Quem recebe, muitas pessoas vão receber. E é interessante porque há um índice alto de pessoas que pretendem usar o seu 13º salário para gastar em compras de Natal, em atender determinadas demandas que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, trazer a realidade para a família, mesmo para as nossas crianças, e dizer, olha, vamos juntos, vamos fazer um mutirão, vamos nos cuidar. Em vez da gente gastar muito ou fazer os sonhos da gente nesse momento, vamos pagar as nossas contas ou vamos nos ajudar. Isso contribui muito para a educação das crianças também e fortalece a economia das famílias. Vitorino. Mas as pessoas têm um cartão de crédito porque elas ficam seduzidas, porque é muito fácil. Em 10 vezes sem juros. Agora, mas tu fica alimentando aquele cartão. O aspecto mais importante vocês não falaram aí. Qual é, Marne? Um cartão de crédito para comprar comida no mercado. Não, é o que as pessoas Esse que é o problema. As pessoas que não vão ganhar 13º, não vão dar Natal para as crianças, porque estão comendo do cartão de crédito. A Aninha levantou um assunto aqui que está dando mal bafafá aqui, que é a Deep Web. As pessoas estão pedindo, as pessoas querem saber como acessar. Não. Eu não sei se o negócio meio... Não vai. É uma coisa ruim, tem que baixar um torrent que pode causar até problema no seu banco, quem usa internet banking, porque a gente não sabe quem A Deep Web é o seguinte, a Deep Web é um local que amadores não devem navegar. É verdade. Tá? Tem que não se aventure. Tem que ser águia, tem que ser profissional, não tem IP, você navega fora do seu computador. Então, assim, eu poderia ensinar como entrar aqui, qualquer um pode entrar no computador de casa. Mas não vai me ensinar. Olha aqui, eu quero dizer que muito me alegra saber que o Otávio Belloni, meu amigo, querido coração, o cara que faz a melhor paella, o melhor churrasco, está assistindo o nosso programa e diz assim, muito bom e divertido o programa de hoje. Que horas e aonde a paella? Não. Já se ofereceu. Faz um risoto de camarão maravilhoso. Também serve. Um camarão desse tamanho. Também serve. Eu durante muitos anos, frequentei um restaurante chamado Dom Curro, lá em São Paulo. Maravilhoso. Eu frequentei uma paella, aquela paella que vem com lagosta. Maravilha. Saiu água da boca. Escuta, mudando de assunto, vocês estão sabendo, nesse final de semana aconteceu algo muito curioso nos Estados Unidos. Um casal londrino viajou até Nova York porque eles queriam, enfim, passar um final de semana. E lá no final de semana, o homem resolveu chamar a mulher até a Times Square para pedir a mulher em casamento. Na hora que ele foi entregar o anel de noivado para noiva, o anel cai e cai numa rede de uma vala. Bueiro que eles têm, que eles têm, tudo passa por baixo. É um túnelzinho, assim. E aí o anel caiu e a moça, enfim, eles ficaram impactados, chamaram a polícia tentou resgatar o anel de brilhantes, não conseguiu e eles foram embora. Os policiais dá uma hora da história, senão nós não vamos conseguir saber. E aí, em Nova York, enfim, eles capturaram o anel, conseguiram e ficaram 2-3 dias tentando localizar o casal. E finalmente localizaram o casal, devolveram o anel. Só no Brasil? E aí, não, só lá nos Estados Unidos? E aí perguntaram para a noiva se ela ia aceitar. E ela aceitou, mas os sinais estavam meio... Pois é, Roberta, eu ganhei um presente que não foi um anel de brilhante, que nem caiu no bueiro, mas que é lindo. E eu ganhei da nossa telespectadora Sônia Martins. Ela é de Pelotas. É a segunda carta que ela manda. Outra vez ela mandou doces para nós. Te lembra, Gustavo Vitorino? Isso. Muitos doces ela nos mandou. Chegaram muito. Mas ela ficou muito triste quando assistiu o nosso programa do dia 23, véspera do meu aniversário, uma discussão entre o Gustavo, Chicão, o Ruschel, sobre a van, que o dono pediu para votar no Bolsonaro. Gustavo e Chicão não aceitaram, o Ruschel defendia, enfim. O que a deixou triste foi ouvir do Ruschel. Sim, você já sentiu, né? Não gostei, quero trocar de lugar. Não quero desaprender com vocês.
Digo aqui para o Ruschel que nos meus 72 anos eu só aprendo com o Gustavo e Chicão. Aprendi a ter atitude, a não esconder minhas convicções, ser justa, lutar pela justiça. Gustavo é o representante do povo oprimido, que não tem uma bancada na TV e ele fala por nós. Grita, bate, faz careta, do jeito que o povo faz. Chicão, exemplo de atitude. Precisão máxima. Deixa ela te elogiar, Chicão, tu não precisa. Desde cedo abriu seu voto e mostrou coragem. Ele não precisa nem falar. É isso que eu queria te dizer. Só sua presença mantém esta imensa audiência do programa. Então, Ruschel, eu quero te dizer, tens muito a aprender com eles. Aprender que a beleza não é tudo, portanto, ela te acha bonita. Uma coisa boa tinha que ter. Muito mais ser verdadeiro. Um abraço a todos da bancada, Sônia Martins. Na próxima carta ela manda doces, mandou parabéns pelo meu aniversário, desejando que eu brilhe muito. Olha o presente que ela mandou. Olha que coisa mais linda. Dona Sônia, dá um take aqui em mim, dona, depois aqui, ó, olha aqui, ó. É de colocar... Deixa eu mostrar aqui. Hoje a minha blusa não permite. Mas é muito lindo se eu soubesse abrir. Mas é assim, ó, te botar assim na gola, no casaco. Olha que coisa mais linda. Adorei. Ela disse que, não é a joia, é linda, vou usar muito. Muito obrigada, Sônia. Dona Sônia, como eu não guardo mágoa, você só mandar doce, eu vou comer. Fica tranquilo, manda aí pra tudo. Vitorino tem razão. Principalmente os ninhos. Dona Magda, pois não, senhor Marley. O governo francês teve uma atitude hoje fantástica, que deveria acontecer no Brasil. Para encerrar as manifestações, prisões, etc., depedrações, etc., tudo que aconteceu ali na Champs-Élysées, o governo francês voltou atrás no aumento para o ano que vem da gasolina. Eu fiquei pensando e rindo hoje de manhã na Rádio Pampa, a respeito disso aí. Se aqui no Brasil, a cada aumento de gasolina fosse haver acontecer um protesto desse porte, mas é o princípio francês, é o sentido cartesiano da coisa, do contraditório, o direito ao contraditório, como disse esse advogado no seu Lewandowski, que ameaçou ele de prisão. Então as pessoas têm que se conscientizar, todo mundo tem direito de pensar diferente. Agora, vai fazer isso, espera um pouquinho, por que eu tenho que fazer isso? Não chegar ao auge do niilismo, mas o contraditório, que é o direito de todos nós. Então, o presidente francês, o Macron, que está em declínio... Que é um pereba. Como é? Ele é um pereba. Pode crer. Então, está em declínio, ele voltou atrás. Quer dizer, o conjunto lá do governo francês voltou atrás nessa coisa de aumentar a gasolina. Que bom se aqui no Brasil as coisas fossem assim. Dona Magda, eu me impressiono com o seu Marley. Eu disse... pensando e rindo. Olha, ele fez 3 coisas simultaneamente. Que coisa impressionante. Seu Mário está acima da média. Pensou e sorriu. Ele falou, pensou e sorriu ao mesmo tempo. Que bonito, seu Mário. Isso faz parte das pessoas que querem melhorar na vida. Sim, senhor. Muito obrigado. Uma mulher não peguei uma inteligência super raríssima. Eu fui com muita honra, fui convidado amanhã para almoçar com os repórteres da coletiva NET, dar uma entrevista sobre a minha vida na televisão. Sim, excelente. Eu vou falar de 2 coisas que eu vou falar com muita propriedade. Não acredito em prêmio de televisão. É tudo mequetrefe. O nosso programa há 4 anos é sucesso, vocês viram aquela história. Vocês foram indicados. Não, nesse ano nem indicados nós fomos. Indicado o quê? Não quero prêmio. Eu não quero também. Eu vou fazer esse ano, fiz agora. Daqui a pouco vou dizer que foi com a minha entrada. De televisão, foi. Eu queria te dizer. Comecei com o Bibo, 35 anos de televisão. Eu fiz de tudo. Fui animador, dancei queijinho, apresentava palco, bababá, debatedor, substituí o Paulo Sérgio, programa na noite. Inaugurei coluna social eletrônica. É verdade. É até uma frase do Gasparuto. Nunca ganhei um prêmio. Por que eu não ganhei um prêmio? Porque eu estou na frente desses caras e a minha mulher na nota 2, que nem a deles. Vou dizer tudo isso no Coletiva NET amanhã. Eu não perco por nada, dona Magda. Eu não perco por nada a Coletiva NET amanhã. Eu não queria nem ler, eu queria assistir. É verdade. Olha aqui, ó, Mário Barcelos, aniversariante. O primeiro aniversariante hoje, um poeta alemão, Rainer Maria Rilke, que escreveu muitas poesias da sua época. Os alemães, né, como Schiller, por exemplo, o grande Schiller, que foi talvez o maior dos poetas. Voltaire foi meu professor. Era Schiller.
Não. Mas eu sei. Essa grande figura, esse grande gaúcho, que fez um apanhado sobre todos os filósofos alemães. Aliás, um abraço a ele. Parabéns pelo livro que ele escreveu sobre os filósofos da Alemanha. Dá para ter um entendimento de praticamente todos os filósofos da Alemanha, de Kant, Goethe, Rilke, todos aqueles que praticaram a filosofia da Alemanha, do grande auge da Alemanha, século XVIII e século XIX. Ele não tem alcance. Emílio Garrastazu Médici, já falei a respeito disso. Gerard Philippe, ator francês que morreu muito jovem. Gerard Philippe foi um dos atores mais bonitos, inclusive mais bonito, Chicão, que o Alain Delon. Mas morreu muito jovem, infelizmente. Bedeu, cantor e compositor brasileiro. Bedeu. Jeff Bridges, ator americano de uma célebre família, Lloyd Bridges, que foi um grande ator, que era o pai dele. Raul Boesel, esse você conheceu, ex-automobilista. Ele é DJ, o Raul Boesel, agora, sabia? Por esporte, foi piloto da Fórmula 1 até. E vamos ver aqui se eu tenho mais. Não, são só esses os aniversariantes hoje. Olha, o ouvidor está com o ciúme que acharam, e é verdade, o Russo é o mais boa pinta da bancada, né? Tem até umas marcas de beijo. Ele é beijado isso que presta atenção. Isso não é legal, viu? O Paulo Sérgio pode se acordar mal. Só pra ti. Como audiência rotativa... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, só pra vocês, eu não vou falar. O problema falar. dele com essa marca de batom não é com o Paulo Sérgio. Olha aqui, ó, eu só vou dizer pra vocês, não vou dizer pra mais ninguém. A marca de batom é um detalhe. A gola tá toda assim, eu acho que as pessoas se amassaram, eu acho. Olha, tá amassado, olha lá. Como a audiência rotativa, dona Mara, como audiência rotativa, eu darei a segunda explicação. Estava eu estava chegando em pé e já estava minha nova colega, a dona Ana, sentada nesse... Ana Carolina. Queremos fazer a moral, né? Após a sua brilhante estreia ontem, fui cumprimentá-la. Ele abracei ao que houve a marca de batom. Mas num incidente de trabalho. Não é acidente. Isso aí na noite chama bullying abulinado. Opa! Na noite esse é o nome. Parou. Para a doutora Roberta, o seu Vinícius Fialho mandou um e-mail. Boa noite, parabéns, Magda. Esse mês é o nosso mês sagitariano. Eu acho que é meio antigo isso. Deixa eu ver. Magda, mas posso aqui trazer recados mais atuais do pessoal que nos acompanha lá no Facebook. A Lúcia Terezinha da Silva diz: digo que gosto do programa com todas as letras, com todo mundo participando. Todos falam a mesma língua. Vocês não dão voltas, não dizem o óbvio. Dizem o que pensam. Então, um abraço para a dona Lúcia Terezinha, que está lá no nosso Facebook. Você também pode acompanhar, viu? O Vitorino disse que tu está com ciúmes, porque eu e o Vitorino estamos sendo aperfumados por tabela, por Chanel Mademoiselle, que é o perfume da brilhante advogada. Eu vou dar um depoimento, porque eu não... Porque tu curte esse perfume? A doutora Roberta se adaptou muito rapidamente a esse local aí. E tu ficou com ciúme de mim, Vitorino. Mas o que o senhor quer insinuar a respeito da dona Roberta? Porque aqui a inteligência, aqui a sagacidade, a pegada. A direita. A atitude. A direita unida. Jamais será vencida. E entre os dois, uma megalomania, um egocentrismo que não cabe nessa bancada. Tu não vive sem nós, né, Magda? Tu é chefe da bancada, né, Magda? Eu e o Chicão somos modestos, os caras mais modestos do mundo. Pegada total. Vamos fazer um ano, quem tem maior aproveitamento feminino? Eu e tu contra o Russo. Não é graça nenhuma. O Russo não me ajuda, Chicão. Não me ajuda, Chicão, pelo amor de Deus. Depende do ponto de vista do aproveitamento feminino, ele fica só com a patroinha e e eu e o Vitorino vamos pro mata-mata direto. Isso. Eu vou te propor que da próxima vez que tu conhecer eles, assim, a próxima gata e tal, tu apresenta pra gente te dar umas dicas, se vai ser uma boa ou não, porque... Presta atenção, uma vez na vida. Ela disse quando tu conheceres a outra. Aconteceu o seguinte, eu terminei com a mulher cavalo. Agora tu não tá com carro, né? Não tem problema. Depois que eu terminei com a mulher cavalo, conheci e fazia jus. Eu namorar Miss Bumbum Brasil, aí terminei 1 mês e meio depois, e agora tô solteiro porque uma alma gêmea. Eu quero dar um depoimento, Chicão. Eu conheci os 2 exemplares da espécie mencionados aí. Conheci os 2 exemplares da espécie. A mulher que é mulher cavala. Tudo nota 9 ponto alto. Porque ela foi capa da sexo, chama ela de cavalo. Ela mora uma cavalo, uma bunda. Agora a mulher
É o apelido dela, dona Maria. E agora, atenção, mulheres zebras ou girafas. Ele está procurando mulher girafa ou mulher zebra. E não mulher lagartixa. Lagartixa nem pensar. E não sou igual o Vitorino, que aí no 0800. O Gustavo Vitorino é o convidado lagartixa. O estilo Vitorino, quando ele liga pra uma gata, oi, te apanho às 10 horas, meu amor, já jantada pra não tomar um drink. Se livrou da janta. A mulher já pedalou, já tá na breja, bem, literalmente jantada. Aí um drinkzinho aqui, mas aí é que tá, aí tem a segunda parte. Aí ele diz assim, ó, ai, tô dirigindo, não posso beber. Não posso beber. Acabou o drink. Pegando meu pé. Acabou o drink. Coca-Cola, laranja, banana. 2 águas mineral resolvidas. Depois vai pra casa. 8,50 resolveu a operação. 2 águas mineral. Em casa, compra no supermercado, Paraná, já sai um ranguinho. Dona Magda, Fale, seu Mário. Tem um pouco de seriedade. Todos não respeitaram. 4 não respeitaram. O presidente turco Erdogan passou por Caracas, capital da Venezuela. O presidente turco Erdogan passou por Caracas, na Venezuela, seu Chicão. Obrigado. E foi lá fazer um agrado ao Maduro, foi fazer uma série de negócios e tal, ele precisa ajudar o coitado. Aí eu comecei a pensar, no que eles se identificam? Porque os iguais se identificam, né? Primeiro, o Maduro mandou fechar rádios, televisões e jornais, declarou perempta uma concessão de uma grande rede de televisão de lá que está funcionando em caráter provisório internacionalmente falando. O presidente Erdogan mandou fechar a rádio, mandou fechar a televisão, empastelou os jornais, acabou com a net, internet, acabou com tudo que tinha lá com ET. Né? Acabou com tudo e mandou prender todos os oficiais do exército que foram contra ele num plano de derrubá-lo do poder, porque ele permanece anos e anos lá. Então, os iguais se reconhecem. E esse Erdogan, esse senhor que está dando todo esse apoio ao Maduro, que provoca a maior crise da história do mundo, porque ele chega a 1000% a inflação desse ano na Venezuela e o ano que vem deverá chegar a 10.000%, vai chegar a 1 milhão por cento. Imagina uma inflação de 1 milhão por cento. A média de emagrecimento dos venezuelanos é de 11 quilos. Imagina as pessoas emagreceram 11 quilos nesse ano porque não tem o que comer. O camarada trabalha um mês para receber o salário e comprar 1 quilo de frango. Como é que a pessoa vai sobreviver? Então é uma coisa absolutamente ridícula esse senhor Erdogan. Ele é um pseudo-ditador que está colocando a Turquia num caminho irreversível de que ele vai cair do poder, que a qualquer momento ele vai ser tirado. Mas o Erdogan tem uma coisa a favor dele. Ele tem personalidade. Ele foi contra os Estados Unidos no caso do jornalista saudita. Ele bloqueou os curdos que estavam também fazendo uma revolução e o Estado Islâmico. Sim, acho que mas não é todo ruim, né? Sim, mas no momento em que ele apoia esse cidadão chamado Nicolás Maduro, esse tal de Maduro, com esse regime bolivariano que quiseram implementar no Brasil, senhor Vitorino, e ninguém mais falou absolutamente nada. Quem é que comenta o regime bolivariano que queria ser implantado no Brasil? Nossa. Ninguém. Sim, mas não com aquela euforia bolivariana. Não tem nada para fazer, porque está comandando o regime bolivariano. Todos os dias nós vamos abrir o programa com o regime bolivariano. É uma turba de mau caratismo. São tu tá falando de quem? Dos colegas que disseram isso? Não, eu tô falando do senhor Maduro e do senhor Erdogan. Tarcísio Erdogan. Aquele país lindo, né? Um mar de mármore. Mas te faço uma pergunta, Mário. Por que os Estados Unidos não implodem a Venezuela? Eles têm interesse no petróleo, Venezuela, que é muito barato. Mas não tem interesse nenhum em tirar esse camarada. Eles precisam não tem. Os Estados Unidos precisam ter inimigo. Isso é fundamental, ter inimigos. Isso, para ter alguém para dar pancada, para dar porrada. Mas hoje o Mário tá assim, essa palavra não é digna do Mário. O Mário não fala nada bem. É o convívio com o Vitorino. É o convívio com o Vitorino. É aquela cadeira da rádio que vocês usam, os dois, a mesma cadeira. É a mesma cadeira. Exatamente. Tá pegando os micróbios. Que eu digo palavrão. Quê? Que merda esse não. Mas isso é muito feio, Gustavo Vitorino. Vou passar o primeiro olha a doutora Roberta estranhando esse comportamento. Ela é tratada entre eu e o Mário, ela ficava só aprendendo, só conhecimento, só bem tratada. Mas ela tem que conhecer o lado negro da força. É a internet negra. Para que ela não consiga mais continuar do lado claro, ela tem que conhecer o lado negro. Da força. Chega uma hora
que a gente não consegue Eu mais. quero saber se o Vitorino vai levar no charinho, que é jantar Magret de Caner hoje. Ah, Magret de Caner. Com a minha editora. Magret de Canar. É isso que ele vai quer. jantar quem? Isso que ele quis dizer, Magret de Canar. É um pato chamado Magret de Caner. É o pato na... Ah, o pato aquele que o Coisa faz é muito legal. Muito bom. Eu já comi Ele esse gosta pato, muito de ti, viu? É espetacular. Quem? O Pato? Contigo, então. Não, mas peraí. Não, alguém Aí gosta virou o pato. Quero dizer, o pato amor da Grenal. Qualquer dia eu vou entrar no restaurante e fechar o Não Tem restaurante. o nosso começa com a Pato história Mori do também. Não é o Pato Mori, hein? Não é o Pato Mori, nosso colega lá. Eu tinha esquecido. Chega perto do Natal, eu lembro do porco. Do porco. Não, mas o porco é no Ano Novo. Que a gente come o porco no Ano Novo. É verdade. No Natal a gente come o O peru. Vitorino chega o no peru. restaurante, os caras querem fechar o restaurante. Tá chegando, é 0,800. Tá bebendo a janta no 300, te lembra, Magda? Bah, eu lembro. Acho que faz uns 2 vai anos. ser isso semana- já. Acho que mais o nosso Parece programa. que E pintou um menu a 69 pila. Mas agora Parece não tem completo. mais, agora não tem Ainda mais. tem, de Olha segunda aqui, a ó. quarta tem. Zorato. Não sei se é telespectador ou telespectadora, porque primeiro... Ah, tá aqui. Pedro Henrique Zorato. Gostaria de registrar o excelente espetáculo exibido pelo Ballet Vera Bublitz no último domingo, em comemoração aos 40 anos de atividades. E com a participação de uma integrante do programa, a Carla Krieger e tal, excepcional, maravilhoso, parabéns, tarará, Pedro Henrique Zorato. Obrigada, Pedro. E aqui no WhatsApp, acho que vou pegar prisão perpétua, pois perdi a conta das vezes que chamei o STF de vergonha, diz o João Carlos de Campo Bom. Já o Juliano Mota diz o seguinte: prezado Gustavo, com certeza a pessoa que faz a pilha do habeas corpus no STF é a mesma que seleciona os WhatsApp do programa. Sou eu, o senhor Dilon Camilo que o diga. Todo mundo tem ciúmes do Dilon Camilo. Não, e eu vou, Olha vou, o livro, vou contar uma coisa pra vocês. Beijo. O Dilon Camilo manda pros dois. É. Manda pra ela e manda pra mim, porque ele viu que aquele não tem João código. Camilo faz. Ele assiste o nosso programa e critica. Sempre. Sempre. É petista. A Lenária Silva também comentou lá no vídeo do Vitorino, que está na nossa página no Atualidades Pampa. Ela fala: o advogado não o acusou, o senhor ministro Lewandowski, apenas ousou em falar um leve comentário. Cadê a tal liberdade de pensar e expressar-se do jeito que quiser? Houve por parte do ministro um excesso de poderes. Temos que analisar isso com muita prudência. A Lenária Silva faz a sua participação através do nosso Facebook. Quarteiraço. O Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira, a respeito deste assunto, diz: olá, boa noite. Uma pergunta, 2 pontos. Não vi a mesma inconformidade de vocês quando o Fux pediu vistas no processo de indulto do Temer. Por que será? Por que será? Alguém vai responder? Porque lá nós estávamos perdendo. Resposta mais sincera dessa bancada até hoje. Querem sinceridade? Ai, que silêncio. Meu programa que não milagre. terminou ainda. Fala, dona Roberta. Eu? Ah, tá, então, fala, seu Gustavo. Eu adoro... Alguém tem que falar, já falei demais. Eu adoro entregar, eu adoro entregar. De maneira. Eu adoro entregar o caderninho da Olha, Roberta. doutora Roberta, não precisa... Isso é Não uma tinha prisão, essa delação isso é aqui quase desse uma lado. prisão perpétua que sofreu a doutora Roberta. É uma condenação de 30 anos sem direito a sursi, sem Muito obrigada pela defesa, cumprimento de doutor pena. Ruxo, muito Eu obrigada. prometo que ainda mostro para os senhores o caderninho da Roberta. Não, eu faço muitas anotações, na verdade. E foi isso que ele está gostando aqui. Não é só do programa, são muitas anotações. Dona... É quase um Temos diário. tempo, dona Sim, Magda. temos. Temos tempo. Porque eu não vim temos aqui tempo. para brincar, dona Magda. Eu vim para prestar mas que informações. chato. Eu vim aqui para prestar informações. Acabou com a festa. Ó, produtora, Super chato. Não. Provoquei Faz a tua parte e deixa que eu cuido da bancada. Ou tu quer gerenciar aqui também. Que me deu uma câmera na perna, por isso que eu estiquei e fui com Assim, lá em casa, né? Porque mais daqui a pouco tu vai ficar assim, ó, coçando as costas. Não vai dar, Eu né? querendo dar intensidade à bancada. Eu vou queria dar trazer intensidade, uma escova dona pra ti, Magda. né? Eu queria dar ritmo à bancada. Então, dê ritmo, por favor. Tem notícia. Doutor Drauzio Varela. Doutor Drauzio Varela, a quem tenho como referência pela sua sabedoria, me lembra o Mário. Poucos têm, detêm conhecimento e sabedoria. E é bom quando alguém traz uma ideia, aquilo que ninguém disse, né? Nós, no programa Mais Médicos, nós acabamos politizando, nós, a sociedade como um todo, né? Politizando como se fosse uma questão política e não uma questão social
que é a questão da população, né? E ele deu uma longa entrevista ontem sobre o tema, nos trazendo uma abordagem assim, primeiro lamentando que não se tivesse conseguido rescindir o programa Mais Médicos e manter os médicos, nós não tivéssemos antecipado, porque ele, na observação dele como médico de tantos anos, ele acha que o projeto em si, a interiorização dos médicos cubanos, fez bem à sociedade. Porém, nós precisávamos disso e não uma ruptura. Então, ele teria sugerido que se tivesse rompido com Cuba anteriormente e oportunizado que os médicos... Cuba que rompeu? Sim, eu sei. Não, pelo Brasil teria continuado o projeto. Ele, a sugestão dele, Drauzio Varela, estou dando o nome, que se tivesse sugerido e oportunizado de uma forma harmônica, então, que os médicos pudessem permanecer aqui ou decidir que fossem permanecer. Segundo, ele manifestou a preocupação dele com dois dados. Primeiro, na experiência dele, ele continua, assim como nós manifestamos aqui na bancada, com medo de que os médicos não vão interiorar como se espera na expectativa nos lugares mais difíceis. E a terceira foi um dado que ainda não é oficial, de que a maioria dos 40% desses médicos que aderiram já eram médicos do SUS. Então, nós estaríamos transformando só porque eles ganhavam menos, então eles se candidataram e foram trabalhar na outra função, ganhando mais. O prazo encerra dia 7. O prazo dia 7 é para aqueles médicos normais que se formaram brasileiros. Então, depois será aberto para os que têm revalida. Tem vários médicos esperando, então ainda não se tem números definitivos. Sim. Seguimos acompanhando o Mais Médicos, dona Mara. Mais Médicos. Muito bem. Muito bom. Quero só dizer que esse Drauzio Varela é um chato de galocha. É um chato de galocha, tem teses que não colam. É muito bom como apresentador médico de televisão, mas não dá para ser levado a sério. Segundo, seu Drauzio Varela, o senhor tem que ler o que está no site do Ministério da Saúde. As vagas já estão praticamente todas preenchidas. Essa de que, não quer ir para o interior, não quer ir. Não, as vagas estão preenchidas com as cidades direcionadas. Os médicos se inscreveram já para ir. Se não forem, serão substituídos, mas isso é feito escalonadamente. Então, sabe, ele vem pregar moral de cueca agora de que tem que ver os médicos, tinha que manter, não sei o quê. Palpiteiro, doutor Drauzio. Uma coisa que eu acho encantador no Gustavo Vitorino é o bom humor. Um beijo pra vocês, durmam bem. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós voltamos com muitas saudades. Até lá, beijo. Mas eu me esforço. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.